Todo vaso quebrado pode ser restaurado. Oh, glória a Deus. Olá, meus irmãos, Deus te abençoe mais essa manhã. Deus abençoe mais o seu dia, né? Seja abençoado por Deus. Quero trazer uma palavra final desse pequeno estudo sobre o vaso, né? As 7 fases, o processo do barro até ser formado o vaso. Todo vaso quebrado pode ser restaurado. Às vezes, jogando para o espiritual, muitos vasos quebrados, desgastados, muitos crentes desviados, às vezes quebrado pela ignorância pastoral, pelo legalismo, pela fragilidade de irmão ou de outro, até por si próprio, decepcionado consigo mesmo, com os outros. Pode ser restaurado, com certeza pode ser restaurado. E nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Mas tem algum destaque que eu gostei muito, né? Um destaque durante esse estudo: o vaso desmonta na mão do oleiro por causa da impureza. Como eu disse, ele está sendo moldado, mas existe uma pedrinha, uma raiz que passou, e ele desmonta o vaso ali. Então o oleiro é obrigado a fazer novamente. Isso acontece na vida do cristão, acontece na minha, na sua, né? Às vezes Deus ele tem que amassar o barro por causa do ego, por causa da raiz chamada do ego, do orgulho. Tem que amassar. Fez lembrar de muitas passagens da Escritura, mas não vou citar aqui, principalmente sobre Naamã. Teve que amassar ali, descer aquele Rio Jordão, rio lamoso, né? Mergulhar 7 vezes. Fez lembrar também do Mombrana, né? Mombrana, mensagem eu sei, ele fala que havia demais brana nele. E ele teve que ser esmagado, amassado, né? Para sair toda a essência de brana. Tinha demasiadamente brana demais ali. Bom, é o que o Senhor Jesus faz com seus filhos. É o que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, faz conosco. O vaso sem queimar não serve para nada. Vai ficar com o vaso cru, né? O cristão, sem passar pelo processo do enchimento do Espírito Santo, não serve para nada. Não serve. O oleiro trabalha de dentro para fora. Que maravilha! Ele trabalha de dentro para fora. Ele vai fazendo o seu vaso ali. Nunca é de fora para dentro. Assim é Deus trabalhando conosco, sempre de dentro para fora. E precisa fazer uma limpeza interior. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu interior e se limpar. Senão você vai ficar com até a aparência de cristão, mas não é um cristão. Porque dentro de você tem muita coisa, muita impureza. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar com você. Bom, e o último destaque é esse aqui, ó. Mesmo depois de todo o processo, ele continua sendo vaso de barro, simples e frágil. Depois que passou por esses 7 processos, o lamaçal para limpeza das impurezas, colocado na água ali, sendo emudecido para não ficar torrão, endurecer. Depois o processo de isolamento sobre a lona para tirar todo o ar, toda a bolha de ar. Depois do molde na mão do oleiro, depois do vaso pronto jogado ali na fornalha e sendo aquecida gradualmente. Não é um fogo total de uma vez só, é um fogo lento, outro mais forte, até uma temperatura total para que ele possa ser assado completamente. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda é um vaso frágil e pode quebrar.
Está pronto esse vaso aqui? Se tacar no chão, quebra. Nós somos humanos, vocês são humanos. É que nós colocamos ênfase demais nisso, endeusamos demais os homens, os pastores, os cantores, os líderes de cântico, os diáconos, os evangelistas. Endeusamos demais, esquecemos que eles são vaso. E Deus teve que mostrar que eles são frágeis. Todo nariz empinado, Deus vai ter que mostrar para ele que ele é feito de barro. É a graça, é a graça, é a graça. É a graça de Deus sobre nós. Vamos ler uma escritura aqui? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja para Deus e não de nós. É graça, como eu disse, é a glória de Deus, é Deus em nós, a glória é de Deus. Se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu faço pior. Há muitos homens que estão achando que são super pastores. Se Deus tirar a mão de misericórdia de você, meu camarada, você faz pior do que outro pastor fez coisas horríveis. Irmão também, cantor também, somos vasos. Usa de misericórdia. Você não quer ser conivente? Você quer escolher o seu lugar? Ok, já passou por essa fase. Agora, viva uma vida cristã. Não adianta você achar que você é melhor que o outro, e sua língua ser desse tamanho. Vamos lá, barros chamados cristãos, vamos lá. Vamos encerrar aqui. Em sexto, depois de pronto o vaso, é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que ele enxugue e fique resistente ao teste do forno ardente. Esta é a prova final. Ele tem que se enxugar, ele tem que secar, ele fica ali e depois vai para o teste final, que é o fogo. Se não falha a minha memória, um vaso ele fica 18 horas sendo assado no fogo. E não é um fogo em chamas totalmente, é um fogo baixo, depois mais um pouco forte, mais forte. E no final é a sua totalidade. Ora, isso é um exemplo para nós. Deus não te dá o Espírito Santo em totalidade quando você o aceita. Diz o profeta de Deus, Mombrana, que Deus te dá uma porção do Espírito Santo. E isso é verdadeiro, e isso é coerente. E na medida que você vai se aproximando de Deus, na medida que você vai morrendo para o mundo, morrendo para seus próprios eu, você vai se enchendo de Deus, do fogo do Espírito Santo, do fogo do poder de Deus. E quando nós se encher com esse fogo do Espírito Santo completo, o arrebatamento sucederá. Em sétimo, a sétima fase, a última fase é a fase mais difícil de suportar, com certeza. Nenhum vaso a suportaria sem ter passado por todas as outras fases. Eu gostei demais disso. Se não passar por todas as fases, não suporta o teste final. Não suporta. Por quê? Que muitos cristãos estão desviando, afastando, descrendo o profeta, descrendo a mensagem, descrendo a palavra do Senhor, porque eles não passaram pelo processo corretamente. Eles estavam no meio de nós, mas nunca sequer leram a sua Bíblia. Eles estavam no meio de nós, mas nunca sequer realmente leram a mensagem do Mombrana. Eles não creem mais no profeta. É claro, eles nunca creram, eles nunca nem leram, eles nunca conheceram a mensagem do mensageiro, eles nunca conheceu essa mensagem, que é uma carta de amor, que entre linhas, que só a igreja noiva consegue entender. Bom, essa fase, o vaso é colocado dentro do forno, que é aquecido em uma temperatura acima dos limites, e quanto mais fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna. Além disso, é transformado para ser um vaso útil. Então, depois de todos esses testes, depois de você passar pelo teste do fogo, Senhor, que experiência maravilhosa! Eu me enchi do Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. O Mombrana chega a dizer assim: ainda você pode ir para o inferno com batido do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo é lógico. O Espírito Santo tem outra fase ainda. Na nossa vida cristã, você tem que passar pela fase da adoção.
É importantíssimo. Se você não passar pela fase da adoção, a deidade de Cristo não habita em você. Então, meu irmão, mesmo depois, passar todos esses testes, processo que nós falamos do vaso, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não vai achar que você é um dom alguém. Tá cheio de crente achando que é um dom alguém. Só porque enxergou o erro no fulano. Só porque enxergou o erro no ciclano. Não somos ninguém, somos vaso. Olha aqui, mesmo depois de todo o processo, ele continua sendo um vaso de barro, simples e frágil. Ah, mas fulano, pastor, ele está batendo no peito. Ah, deixa a mão de misericórdia tirar das mãos desse pastor galudo. Ele vai quebrar, porque ele é barro. Não tem vaso de barro que você não derruba de uma escrivania, que não se esborracha no chão. Pode ter a aparência mais forte que for. Entenda isso, meu irmão. O natural mostra o espiritual. Você é a graça de Deus que nos colocará naquele lugar. Tem um hino que diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me saudar. E perguntarão a uma só voz: ó, conta como você venceu e chegou aqui. Ele direi abertamente, irmão, foi a graça que me colocou aqui. Aí começa o refrão: foi graça, graça, superabundante graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos colocará lá. Não existe super vasos. Não existe. Existe um Deus poderoso que nos sustenta, que nos capacita, que te sustenta e te capacita. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo dia com o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Eu espero que esse pequeno estudo sobre o vaso te abençoe. Amanhã nós vamos abordar um assunto muito importante e você vai se surpreender com esse assunto e vai te ajudar enorme em sua vida, vai ser uma ajuda enorme em sua vida, você vai conseguir alavancar a sua vida espiritual. Acompanhe nós, compartilhe esse vídeo, seja abençoado em nome do Senhor Jesus.